Glória a Deus. Romanos, capítulo de número 12. Terça-feira passada, nós iniciamos, estamos falando da responsabilidade pessoal de cada cristão. Eu vou ler um versículo e a igreja lê outro. É uma forma de todos participarem da leitura e fazemos uma leitura congregacional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, a igreja. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Não te deixes vencer do mal, mas com o bem. Obrigado, meu Deus, pela tua santa e gloriosa palavra, que o Senhor tenha liberdade nesta noite para falar aos nossos corações através desse ensino tão importante, e que a tua mão, que a tua direção esteja sobre nós, e que o Senhor tenha liberdade para realizar o propósito pela qual a tua palavra ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pela qual o Senhor a enviou. E assim nós oramos e te agradecemos já no nome de Jesus. Podeis tomar assento. Irmãos, nós falamos aqui na terça-feira passada que o apóstolo Paulo, os capítulos anteriores,
ele vai falando aí sobre a teologia, e quando a parte teológica, ensinamentos tão profundos, maravilhosos, e quando chega aqui no capítulo de número 12, ele traz uma orientação, um ensino, uma exortação para todo crente, para todos os cristãos. E ele vai mostrar aqui, como nós já falamos, como nós devemos nos comportar. É interessante, porque ele vai chamar a cada crente aqui a responsabilidade pessoal que cada um de nós temos em levar o nome de Cristo, em ser chamados de crentes, de cristãos, em sermos pessoas, nova criatura, nascidos de novo, para uma nova vida. E quando nós vemos aqui, Paulo traz uma mensagem, que é uma mensagem que todos nós devemos colocar em prática na nossa vida. Às vezes, quando nós lemos um texto como esse, um capítulo como esse, a gente começa a pensar em muitas coisas. Às vezes na vida da igreja, comportamento de alguém. Mas nesta noite, irmãos, pegue esta palavra para a sua própria vida. Pense em você mesmo nesta noite. Pense na sua própria responsabilidade como crente. Uma aliança que foi feita com Jesus. Falamos de uma vida consagrada a Deus, de uma vida com fidelidade ao Senhor. E Paulo, ele vai mostrar que nós só podemos, já falamos o verso 1, verso 2, versículo 1, versículo 2, demos uma introdução muito abençoada na terça-feira passada, e nós vemos aqui que para nós cumprirmos essas ordenanças, termos esse tipo de comportamento e assumirmos esta responsabilidade pessoal, a primeira coisa que nós precisamos é entender que nós somos chamados para uma nova vida, ter uma mente renovada, não andar segundo os preceitos deste mundo, a vontade deste mundo, os costumes deste mundo, mas vivermos uma vida consagrada ao Senhor, para que possamos experimentar a vontade de Deus. E esse texto aqui que foi lido, este capítulo, vai mostrar para nós qual é a vontade de Deus. Tem muitas vezes nós orando, Senhor, qual que é a tua vontade na minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? E muitas vezes nós passamos por cima de ensinamentos tão importantes que Deus tem para a nossa vida. E ele vai nos apresentar aqui exemplos importantes, porque primeiro ele vai trazer para nós, porque pela graça que me é dada, digo a cada um de vós, que é onde nós paramos no verso de número 2, e hoje nós vamos prosseguir. Ele disse, dentre vós, não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu para cada um. Então, irmãos, o que ele está mostrando aqui? Que sem a presença de Deus, sem a direção do Senhor, nós não conseguimos realizar o propósito de Deus na nossa vida. Mas ele está mostrando, primeiramente, que nos foi dada uma graça, um favor, um perdão, uma oportunidade de nós sermos nova criatura, de nós vivermos como servos de Deus, de nós termos comportamento diferente do mundo e diferente da vida velha que nós levávamos. E esse padrão que ele está dizendo para nós aqui, nós alcançamos pela graça de Deus. Só estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus. Não somos perfeitos. Não temos ainda chegado à estatura de varão perfeito. Mas nós estamos em Cristo, recebendo tudo que nós precisamos. Perdão, restauração, libertação, poder, a presença do Espírito Santo na nossa vida, para que nós possamos ter esse tipo de comportamento que é a vontade de Deus.
Primeiro a gente precisa de entender que é a vontade de Deus, porque só em Cristo que nós somos valiosos, porque nós não sabemos nada. Por isso que ele está dizendo, tem gente que acha e quer saber além do que convém saber. Além do que convém saber. É como eu escutei alguém dizendo esses dias, que alguém estava dizendo sobre a criação, perguntando sobre a criação para alguém, e aquela professora ensinando naquele curso, e a pessoa dizia, mas antes da criação, e Deus, e isso, o que a Bíblia fala sobre isso? Ela diz, antes do capítulo 1 de Gênesis, o que a Bíblia fala sobre isso? Aí ele diz assim, antes do capítulo 1 de Gênesis, é a capa da Bíblia. Ou seja, não convém a gente querer ficar indagando onde Deus nasceu, como Deus foi, e ficar com muita coisa, preocupados com tantas coisas, e tem gente que quer saber além do que convém saber, até mesmo das coisas espirituais. A Bíblia diz que tudo que foi escrito para quê? Alguém lembra que a palavra do Senhor diz? Para o nosso ensino, para o nosso conhecimento, e aquilo que não foi revelado é de Deus, é coisa de Deus. E é importante porque quando nós utilizamos os padrões desse mundo em relação a tantas outras coisas, aos conceitos elevados, de querer ter muito entendimento, aí ele está dizendo assim, olha, é a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vós. É o Senhor, irmãos, que nos dá o entendimento, o conhecimento daquilo que a gente precisa para conduzir a nossa vida como cristão. Tem tanta gente querendo desvendar tanta coisa para depois poder querer obedecer à voz de Deus, mas o apóstolo está mostrando algo muito importante. Ele diz, saiba com temperança, tenha um comportamento com temperança, seja temperado. Você já viu aquelas pessoas destemperadas na fé? Que quer inventar, a gente está cheio desses aí na internet. Quer inventar um tanto de coisa que a Bíblia não diz, que o Senhor não revelou, que não é da nossa ossada, mas querem ser tão entendidos. Tem gente que quer ser tão entendida, mas ao mesmo tempo tem um comportamento que não condiz com aquilo que as Escrituras estão nos ensinando. Se acha tão doutor, mas ao mesmo tempo o comportamento, a sabedoria, a maneira de se comportar não condiz com a vida de uma mente renovada, transformada, os padrões para seguir a vontade de Deus. E isso é muito importante, porque ele vai dizer, olha, cada um de nós, porque assim como um corpo tem muitos membros, veja o que Paulo usa de exemplo aqui do corpo humano, para nos ensinar algo tão importante, para que a gente possa entender que o nosso viver, a nossa conduta, a nossa comunhão com o corpo de Cristo é tão importante, tão maravilhosa. Ele diz, assim como um corpo tem muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Por que Paulo estava mostrando? Que o nosso corpo, ele vai funcionar, e ele funciona, com o comando do cérebro. Quem é a cabeça da igreja? É Cristo. E se nós estamos ligados em Cristo, nós temos um funcionamento dentro daquilo que deve ser feito. Se nós temos Cristo, que é o cabeça, se nós temos Cristo que nos orienta, então cada um de nós não somos iguais. Deus, a cada um de nós, usa de uma forma, usa de uma maneira, e é tão importante isso aqui na nossa vida, porque nós estamos debaixo do comando de Cristo, meus irmãos. Nós somos comandados pelo Senhor. Não somos comandados pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio conhecimento, pelo nosso próprio querer. Nós somos comandados
pelo cabeça, que é Cristo, que nos resgatou, que nos perdoou, que nos salvou, que nos libertou, que nos transformou, que está conosco todo dia, que o seu sangue nos perdoa, nos purifica, nos lava, nos resgatou do mundo vil de pecado, para nós vivermos agora debaixo do comando dele, debaixo da vontade dele. E isso é maravilhoso, quando nós entendemos isso. A minha vida não está mais de acordo com o meu querer. Por isso que Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E se nós tivermos essa atitude, se nós entendermos isso, irmãos, é algo que muda a nossa vida, que transforma o nosso comportamento. Entendermos que a minha vida agora é comandada pelo Senhor. A minha vida não é comandada pelas diretrizes deste mundo. A minha vida agora não é comandada segundo os desejos da minha própria carne, mas é comandada pelo cabeça, que é Cristo. E eu tenho que saber que eu faço parte desse corpo e que eu sou um membro, e conforme o cérebro vai comandando, eu vou fazendo, executando as minhas funções. Esse braço, essa mão, funciona com o comando do cérebro. E é tão importante isso, que quando o membro é cortado do corpo, um braço, uma perna, até que o cérebro entende que não tem aquele membro, na mente ele quer mexer. E é isso que é tão importante na nossa vida, irmãos. Porque quando nós abraçamos a fé salvífica em Cristo, e nós estamos debaixo do comando do Senhor, tudo que nós vamos fazer é ligado nele, é fortalecido por ele, é estruturado por ele. A gente sabe que se uma mão for amputada, ela não pode mais exercer as suas funções. Mas se ela estiver ligada no corpo, ela é irrigada pelo sangue, é fortalecida, é movimentada. E é algo tão maravilhoso quando a pessoa sofre um derrame e uma parte ali é atingida e geralmente do lado direito o esquerdo paralisa. E tanto que isso é importante. Se nós não estivermos ligados em Cristo, debaixo do comando de Cristo, irmãos, vamos paralisar. Não vamos exercer as funções pela qual o Senhor nos chamou. E é isso que nós precisamos de entender nesta noite, dizer como membro do corpo de Cristo. Eu estou um membro ativo, ou eu estou paralisado, ou eu estou como algo que já está ressecado, doente, e que está prejudicando todo o corpo. E como cristãos, nós somos assim. Quando nós não temos um comportamento de acordo com as Sagradas Escrituras, nós prejudicamos todo o corpo de Cristo, toda a igreja. Não pense você que a gente não prejudica. Prejudica, irmãos. Nós prejudicamos. Por isso que nós precisamos de entender, dizer, Senhor, como membro do teu corpo, eu quero executar a função pela qual o Senhor me chamou, para glorificar o teu nome, para viver neste mundo, Senhor, com responsabilidade, para viver neste mundo, Senhor, de acordo com a tua vontade. Aleluia! Eu já disse, só se nós estivermos em Cristo. Ele disse assim, de modo que tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, aí ele começa a parte do ministério, que Deus nos dá muitas habilidades para usarmos em prol do seu reino. E o que nós estamos fazendo com as habilidades que Deus tem nos dado? Todos nós, irmãos, tem algo importante que Deus quer nos usar. Que Deus quer fazer de nós algo para o crescimento do seu reino e para a glória do nome do Senhor. E isso é maravilhoso. E isso que faz a diferença, segundo a graça que nos é dada. Se alguém profetiza, seja segundo a medida da fé. Ou seja, Deus nos dá os dons, e que a gente use segundo aquilo pelo qual o propósito Deus nos está querendo usar. Porque às vezes Deus nos dá algo e a gente quer usar de forma errada, de maneira errada. E o primeiro ponto aqui é entender que todas as nossas habilidades e todos os nossos dons vêm de Deus.
Se Deus me usa na profecia, essa profecia aqui pode ser um ensinamento da palavra de Deus, essa palavra. Pode ser um dom que Deus me dá para entregar algo de Deus para alguém. E o que eu preciso de ter? Entendimento, que é para a glória dEle. Então eu só vou fazer o que está debaixo do comando dEle. Eu não vou inventar moda. Eu não vou querer fazer do meu jeito, da minha maneira. Eu estou debaixo do comando dEle. Se Ele manda falar, eu falo. Aleluia. Se Ele manda entregar, eu entrego. Aleluia. Com responsabilidade. Irmãos, como nós estamos vivendo tempos de irresponsabilidade, inclusive no uso dos dons espirituais, dos dons ministeriais, daquilo que Deus tem nos dado, e entender também que nem todos são dotados da mesma função. Da mesma função. É por isso que a gente não precisa de ter ciúmes e inveja de ninguém. Nós precisamos de entender que a cada um de nós, Deus nos dá um dom. Deus nos usa de uma maneira. Isso que é maravilhoso na igreja do Senhor, irmão. Isso que é glorioso no corpo de Cristo. A própria Bíblia dizia, se todos fossem mão, onde estaria a função dos pés? Todos nós somos úteis. E que nesta noite a gente possa entender, seja você mesmo, tenha responsabilidade com aquilo que Deus entregou na sua mão, as habilidades que Deus tem te dado, de uma forma responsável, de uma conduta, de um comportamento tão maravilhoso, porque somos apenas instrumento nas mãos do Senhor. Quem dá é Ele, e tudo é para a glória dEle, para o louvor dEle. E Ele disse, olha, se é ministério, seja em ministrar. Até porque a palavra ministério significa serviço. Se é para fazer o serviço, se é para servir, então sirva. Sirva com alegria. Sirva direcionado pelo Espírito Santo. Sirva com humildade. Sirva entendendo a responsabilidade pela qual o Senhor tem nos chamado para servir. E não é só dentro da igreja, dentro e fora da casa do Senhor, principalmente fora, que nós viemos usar os dons e os talentos, as habilidades que Deus nos deu, não para querer engrandecer a nós mesmos, para que aonde a gente passar, o nome do Senhor seja glorificado, e a gente seja útil para toda boa obra, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus por isso, louvado e exaltado és o nome santo do Senhor. E entender isso, né? E quando nós entendemos isso, o que nós queremos fazer? Aqui está dizendo algo, o melhor, haja dedicação ao ensino. Se eu quero ensinar, seja os meus filhos, seja a igreja do Senhor, seja um amigo, ensinar a palavra, ensinar algo a respeito de Cristo, eu tenho que me dedicar. Eu preciso dedicar. Ensinar uma criança, irmãos, é fácil? Não é. Exige dedicação. Alfabetizar uma criança é fácil? Não é. Tem que ter dedicação. Tem que ter amor. E muitas vezes até para ensinar na casa de Deus, para ensinar os servos do Senhor. Às vezes muitas pessoas querem ensinar com ira, com brutalidade, com ignorância, sem amor, sem dedicação. Mas quando nós temos o Espírito Santo, reconhecemos que só estamos aqui por causa da graça dele que nos alcançou, nós temos a humildade para entender que somos apenas vasos nas mãos do Senhor, e é Ele que nos usa, é Ele que nos dá autoridade que vem do céu, é Ele que faz a gente conduzir as coisas de forma certa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. E mostrando algo importante aqui também para nós, que nós devemos nos colocar à disposição. Ele disse o que exorta, use esse dom, o que faz, né? O que reparte, faça com liberalidade, com cuidado, o que exercita misericórdia, com alegria. Não dá para a gente entrar dentro de cada tópico desse aí, de cada versículo desse,
Mas o que nós vemos aqui? Algo importante que vai nos fazer crescer, vai nos fazer edificar a igreja do Senhor. É que nessas tarefas que Deus nos dá, nesses dons, nessas habilidades que Deus nos dá, nós devemos ser fiéis àquele que nos deu. É isso que é importante, sermos fiéis àquele que nos entregou os seus dons e os seus talentos para executarem na obra de Deus. Se todos nós, meus irmãos, colocarmos isso em prática, a obra do Senhor será melhor, mais gloriosa. O operar de Deus será tão grande no nosso meio, porque quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, Ele nos usa, Ele opera, Ele realiza os seus propósitos, Ele faz maravilhas no nosso meio. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu fecho essa parte dizendo para mim e para você que a vontade de Deus é que tudo que nós formos fazer, nós possamos pensar que estamos fazendo para servir. Se nós tivermos isso no nosso coração, nós vamos fazer algo para o Senhor de forma diferente. Entender tudo que Deus me deu é para te servir, Senhor. O fôlego da vida é para servir, o nosso corpo é para servir, a nossa voz é para servir, as nossas habilidades é tudo para servir uns aos outros. Precisamos de entender isso, irmão, que nesta noite o Espírito Santo do Senhor nos fortaleça, que a graça do Senhor tome as nossas vidas com o poder do Espírito Santo, e que a gente possa dizer: Senhor, eu preciso de entender que o Senhor me chamou para servir uns aos outros, que o Senhor me chamou para o serviço do Senhor, porque quando nós entendemos isso, nós temos o mesmo caráter de Cristo, e cumprimos também a missão, como Cristo cumpriu a sua missão. Ele disse: o Filho do Homem veio para servir, e não para ser servido. Eu quero dizer para mim e para você, que Deus nos chamou para servir, e não para ser servido. Rabaço decanda, labaço, remicantas nébia. Receba renovo do Senhor sobre a tua vida nesta noite. Receba força do Espírito Santo, para que você possa usar os dons e os talentos que Deus tem te dado, para servir o reino, para que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. E isso é tão importante na nossa vida, porque os profetas, eu até marquei, andei escrevendo aqui na minha Bíblia, são geralmente corajosos. Os servos, eles estão dispostos a exercer. Os mestres são aqueles que apresentam com um raciocínio claro. Então o Senhor está dizendo para nós algo tão maravilhoso: tudo que for fazer, faça de uma forma clara, sem mentira, sem engano, sem maldade, mas de uma forma tão especial para o reino do Senhor, porque aqueles que presidem são os que lideram, né? Ele está mostrando isso aqui, que administram, deve exercitar com misericórdia. Com misericórdia. Irmãos, isso é tão importante, porque muitas vezes a gente quer que as pessoas tenham misericórdia de nós, mas nós não queremos ter misericórdia das pessoas. Quando o irmão peca, quando o irmão cai, quando uma pessoa que estava fazendo atrocidades no mundo se converte, aceita Cristo como seu Salvador. E é por isso que ele está dizendo: se alguém preside, se alguém lidera, use isso de misericórdia. Use isso de misericórdia, porque a Bíblia diz que os misericordiosos, está lá no Sermão do Monte, os misericordiosos, o que acontecerão com eles? Alcançarão misericórdia. E ai de nós se não fosse a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, meus irmãos. E quantas vezes a gente quer liderar, quer presidir, quer comandar algo, e a gente não quer ter misericórdia daquele que falhou, do fraco, do que errou, daquele... A gente quer usar logo a espada e tirar do nosso caminho, mas o Senhor está dizendo: eu te coloquei para presidir, para que você tenha misericórdia.
Eu te coloquei para fazer algo, para que você tenha misericórdia, porque um dia você também alcançou a minha misericórdia. Aleluia. Glória a Deus por isso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Então, agradeça a Deus nesta noite pelas habilidades que Deus tem te dado. Agradeça o Senhor nesta noite, porque Ele nos usa. Agradeça o Senhor, porque você foi escolhido para ser um vaso de honra nas mãos do Senhor. Louve ao Senhor nesta noite, seja grato a Deus, porque Deus não precisa de nós, mas Deus nos usa para fazer a sua vontade, realizar os seus propósitos na terra. É motivo da gente ser muito grato a Deus e dizer obrigado, Senhor. O meu comportamento será um comportamento não de um exaltado, mas um comportamento de alguém privilegiado, porque o Senhor tem os anjos no céu, mas o Senhor quis nos usar na terra dos viventes para que o seu nome seja glorificado e a igreja do Senhor e o reino do Senhor seja estabelecido. Glória a Deus por isso. E é juntos, irmãos, que nós edificamos. Não queira ser um membro sozinho, separado do corpo, querer fazer as coisas sem o comando, a cabeça que é Cristo, mas é juntos. E quando nós estamos juntos, realizando e cumprindo o chamado do Senhor na nossa vida, a igreja é edificada, as famílias são edificadas, a cidade é edificada, a nação é edificada, vidas são abençoadas, porque estamos juntos no só propósito, tudo para ser para a glória do Senhor. Aí ele traz aqui agora um comportamento tão importante na nossa vida. E aí ele vai nos ensinar aqui algo que o Senhor vai, nesta noite, nos puxar a orelha. Nos puxar a orelha. Achei interessante que veio uma visitante domingo, e a convite de uma irmã, e quando terminou ela disse, meu Deus, eu não tinha vindo na igreja ainda, e como eu apanhei. Como fui corrigido pelo Senhor. E glória a Deus que o Senhor nos corrige. A Bíblia diz que Ele corrige a quem ama. E Deus está sempre nos corrigindo para que o nome do Senhor seja glorificado. E quando nós olhamos, Ele disse algo tão importante. Ele vai falar aqui do amor. Ele vai falar de 4 coisas: amor, fervor, humildade e beneficência. Todos nós precisamos disso. Eu estava lendo esse texto, desde a semana passada, olhando e vendo que todos nós temos uma natureza, irmão, e essa natureza não é boa. Por isso que eu acho bom quando aquele jovem chega para Jesus e diz assim, bom mestre, e ele disse, há um só que é bom, esse é Deus. Porque nós não somos bons assim. A gente até pensa que nós somos tão bons. A gente pensa que a gente ama muito, a gente pensa que a gente é fervoroso. Às vezes nós pensamos que somos humildes, e diz alguém que quando alguém fala que ele é humilde, ele já acabou de perder a humildade, porque ele já começou a se orgulhar. E não somos tão bonzinhos assim. E aí ele traz uma mensagem muito importante. Ele disse, o amor seja não fingido. Aqui o que o Senhor está mostrando para nós, irmãos? Qual é o interesse de Deus aqui? É sempre o bem-estar do outro. E nós estamos vivendo numa sociedade que nós estamos procurando o nosso bem-estar. É verdade ou não é? O que me agrada, o que é para o meu bem-estar, eu faço. Mas se é para o bem-estar do outro, até no casamento, às vezes se é para o bem-estar do marido, às vezes a mulher diz não quer. Se é para o bem-estar da esposa, às vezes o marido não quer. Porque às vezes nós pensamos só em nós. Mas Paulo vai trazer uma mensagem inspirado pelo Espírito Santo, que nós devemos sempre estar pensando nos outros. Tem até alguém que diz, eu só penso nos outros, eu agora vou cuidar de mim, eu vou fazer não sei o quê. Quando a gente escuta isso, irmão, é porque ainda não está trabalhado pelo Senhor. Quando nós entendemos, claro que na área da saúde, o zelo com o nosso corpo, a gente tem que pensar em nós, e somos nós mesmos que temos que zelar da nossa saúde e do nosso corpo. Se a gente não fizer isso, ninguém vai fazer por nós. Mas quando nós olhando aqui, dentro desse tema, ele fala de um comportamento, e um comportamento
sem hipocrisia, um comportamento verdadeiro. Ele diz: o amor seja não fingido. Paulo diz que o amor de Deus, na palavra do Senhor está nos dizendo, está escrito, registrado, que o amor de Deus é derramado nos nossos corações. E o amor seja não fingido. Então o que ele está mostrando? Que eu posso demonstrar um amor que não é verdadeiro, que não é sincero, o amor que eu estou demonstrando. E é por isso que ele está dizendo que nós, como cristãos, quando nós dizemos que amamos, nós devemos amar de verdade. O nosso amor, ele deve ser sincero, sem cera, sem engano, sem mentira. É um amor verdadeiro. E por isso ele está mostrando aqui que esse amor sincero é concentrado em esforços. Aí ele vai trazer uma lista de esforços. Porque às vezes nós queremos amar alguém, mas a gente não quer esforçar. A gente só quer ser amado. Eu sempre digo, irmão, as pessoas que mais cobram amor são as pessoas que menos amam. Pelas atitudes das pessoas. Pode ter certeza disso. Eu já fiz uma experiência. Já olhei. As pessoas que mais cobram são as que menos fazem. Porque se você tem um amor na sua vida, e você tem um amor sincero, você pode ter certeza que você terá facilidade que as pessoas também te amem. Mas quando a gente é cheio de treta, a gente vai ver que muitas pessoas não querem ficar próximo a nós. E a culpa não são delas. Às vezes a culpa é nossa, porque nós fazemos de tudo para que essas pessoas não estejam conosco. E isso é importante nós analisarmos isso. Porque às vezes as pessoas descobrem que o nosso amor não é verdadeiro. Que às vezes o nosso amor é fingido, é falso. E eu pergunto para mim e para você, quem quer ficar junto com gente com amor fingido? Está batendo nas suas costas, dizendo que te ama, mas está apunhalando pelas costas, falando de você, criticando e fazendo um monte de coisa e depois está dizendo, eu te amo. Não, meus irmãos. Exige esforço, e ele está dizendo, o primeiro esforço, a gente tem que aborrecer o mal. É o primeiro esforço que eu preciso de fazer, e eu preciso de me apegar ao bem. Se eu quero ter um amor sincero, se eu quero amar de verdade, eu tenho que tirar tudo que é mal da minha vida, do meu coração, para apegar aquilo que é de Deus, o que é bom para a nossa vida. Só assim eu poderei ter um amor verdadeiro. Um amor sincero, aleluia, e isso é importante porque aqui está falando de comportamento, e eu preciso de aborrecer o que é mal. Se isso é mal, eu não quero para a minha vida. Se é para amar desse jeito, eu quero amar de verdade. Se eu não tenho esse amor, há um trono da graça, aonde derrama sobre a nossa vida esse amor verdadeiro. E a gente precisa ser sincero, Senhor, eu não consigo amar de verdade fulano, beltrano, ciclano, mas eu aborreço esse mal que está em mim, esse orgulho, essa prepotência, esse sentimento, esse ressentimento, porque eu vou aborrecer tudo isso, porque isso não é a tua vontade na minha vida. Aleluia! E aí quando ele diz, amai-vos cordialmente uns aos outros, com um amor fraternal, e eu sempre digo, nenhum indivíduo, nenhuma pessoa é capaz disso sozinho. Só podemos isso, irmãos, se o Senhor estiver na nossa vida, se formos controlados pelo Espírito Santo. Eu disse aqui, nós não temos uma natureza boa, porque nós somos bons até alguém pisar no nosso calo. E aí a gente toma cada atitude que depois até a gente fica com vergonha da gente mesmo. E por isso, ele está dizendo, preferindo-vos em honra uns aos outros. E a gente precisa de olhar dentro de nós e dizer, será que eu me alegro quando eu honro o outro? Será que eu estou disposto a honrar o outro? Nós estamos vivendo o ano da dupla honra.
E quando nós entendemos isso, ele está dizendo, se você tem esse amor cordial, esse amor de irmandade fraternal, esse amor de Cristo na sua vida, você vai saber honrar um ao outro. Os filhos vão honrar os pais, o marido vai honrar a esposa vai honrar o marido, o pastor vai honrar a igreja vai honrar o pastor, os irmãos em Cristo, um vai honrar o outro. Não estou falando de bajulação, estou falando de honra, de reconhecimento, de reconhecer a importância de alguém na nossa vida. Ele diz, e quanto não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito. Por que nós vemos isso aqui, meus irmãos? Porque quando verdadeiramente nós buscamos com zelo, nós buscamos verdadeiramente honrar o nosso semelhante, buscar estas coisas que agradam o Senhor, o que acontece conosco? Nós estamos honrando a Deus. A gente precisa de entender isso. Quando você está honrando o seu marido, você está honrando a Deus, que deu ele para você. Quando você está honrando a sua esposa, você está honrando a Deus, que deu ela para você. Quando você está honrando a sua casa, você está honrando a Deus, que deu os seus filhos para você. Quando você está honrando a noiva de Cristo, você está honrando a Deus. Nós estamos honrando a Deus, porque foi Deus que deu, foi o Senhor que permitiu. E é quando nós entendemos isso, irmãos, nós deixamos de querer ser melhor do que os outros e entendemos que há sempre alguém para que o nome do Senhor seja glorificado e Ele seja abençoado através das nossas vidas. Que Deus me ajude, que Deus te ajude e que nós possamos sermos cheios do Espírito, fervorosos em buscar as coisas do Senhor na nossa vida, que nós verdadeiramente possamos, irmãos, praticar isso na nossa vida, dizer, Senhor, eu preciso ser mais fervoroso, eu preciso de buscar mais isso para a minha vida, eu preciso ser mais cheio de Deus, eu preciso ser mais cheio da Tua Palavra, eu preciso de deixar o eu e encher-me de Ti, Senhor, na minha vida. Aleluia! Esse cuidado que nós devemos ter, meus irmãos, porque se nós formos cheios do Espírito Santo, fervorosos, verdadeiramente fervorosos, não é em dar piruleta, não é em rasgar a língua estranha, mas é aquele fervor do Espírito, é a chama de Deus ardendo dentro dos nossos corações, nos fazendo mudar, transformados, regenerados, mudados, abençoados para o nosso comportamento. Nós vamos ser cheios da presença do Espírito Santo de Deus. Aleluia! E aí ele está dizendo que a gente vai obter uma alegria tão maravilhosa, servindo ao Senhor, alegria na esperança. Nós temos uma esperança que nós vamos vencer. Nós temos uma esperança que nós vamos morar com Jesus no céu. Nós temos uma esperança que a nossa vida está em Cristo e é nele que nós somos fortalecidos. Nós temos uma esperança que nós vamos ser melhor amanhã do que hoje. Nós vamos ser mais cheios amanhã. Nós vamos executar a palavra de Deus na nossa vida, porque o Senhor está nos ensinando e o nosso coração está aberto para dizer, corrige mesmo, Senhor. Me tira do caminho errado, me tira da vontade errada, para estar no centro da tua vontade e do teu querer. Aleluia. E aí ele traz, comunicai com os santos nas suas necessidades. Ele está mostrando qual é a sua necessidade. Pastor, a minha necessidade é ser mais forte na fé. Aí comunica, aí tem um santo na casa do Senhor. Quem é esse santo? É eu e você. Diz, meu irmão, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. E ele começa a conviver com você, irmão. Aí ele começa a ficar mais santo. Ele começa a fortalecer mais a sua fé. Porque ele vai olhando e vai vendo que nós temos esse comportamento. Ele comunica, qual é a minha necessidade? A minha necessidade, irmão, é de converter de verdade. A minha necessidade é nessa área, seja ela qual for. Comunique, mas ele não está dizendo que é qualquer um, é aquele que tem uma vida consagrada, aquele que tem uma vida separada para o Senhor.
para o Senhor. Talvez alguém diz, mas eu comuniquei com fulano e me frustrei, agora eu não falo mais com ninguém. Mas você não era santo. Não tinha uma vida consagrada no altar, de compromisso com a palavra de Deus, para ser útil, para te ajudar na sua necessidade. Irmãos, e quando alguém comunica a necessidade dele para a gente, como santos, vamos nos colocar na posição e vamos ajudá-lo. Às vezes alguém diz, meu irmão, eu estou prestes a cair, eu estou sem força. Em vez da gente ajudar, dizia, aquele irmão ali está por um triz. Se já não caiu, meu irmão. Mas quando é comunicado ao santo, diz, meu irmão, você caiu, eu vou te ajudar a levantar. Você está sem força para orar, mas hoje eu estou com força, eu vou orar. Meu marido, você não tem força, mas eu vou te ajudar. Minha esposa, você não tem força, mas eu vou te ajudar. Porque tem um marido santo, tem uma mulher santa dentro de casa, a igreja do Senhor. Pastor, olha, eu preciso da ajuda. O pastor tem que estar pronto na vida espiritual, com a vida santa para ajudar. O obreiro. E a igreja também para ajudar o pastor nas suas necessidades, principalmente espirituais, na oração, no jejum, ajudando. E que Deus levante nesta casa muitos santos e santas de Deus. Que nós saiamos daqui dizendo, Deus, eu quero ser mais santo, porque eu quero ser útil, porque quando alguém comunicar as suas necessidades, eu estou pronto para ajudar. Eu estou pronto para executar. Aleluia! Ramande candalabaço de covas nébia. Ele diz, sede pacientes na tribulação. A tribulação ela vai passar. Mas quando a gente estiver passando por um momento de tribulação, não é fácil. O inimigo vem tentando nos tirar do propósito. Mas ele disse, busque do Senhor. Tenha paciência, quando você estiver passando por tribulação, não fique amaldiçoando, murmurando, pondo a culpa nos outros, mas ele diz, sede pacientes, a tribulação vai passar, o choro dura uma noite, mas a alegria vai chegar pela manhã. Rabaço de candalamanaias. Deus permite a tribulação, mas também traz escape, mas também dá graça, mas também dá força, mas também sustenta para a gente vencer as nossas tribulações. Aleluia. E na oração, não desanima não, persevera. Pastor, a coisa arrochou. Vou orar mais um pouco. Não vou desistir. Vou bater. Aquela viúva batia na porta daquele juiz. E o Senhor disse, olha, se ele era iníquo, se vocês são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. O nosso Deus é misericordioso, irmão. Se apresente em oração, persevera, dizendo, Deus, eu preciso mudar nesta área. Senhor, eu preciso desta vitória. Senhor, eu preciso disso. Persevera. Persevera, é na oração que a gente é renovado, irmão. A gente é porque não entende isso. A gente até sabe disso, mas a gente não entende isso. Que é na oração que a gente tem força. Eu tiro por mim, que enquanto eu estou pensando nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, a coisa não muda. Mas quando eu resolvo entrar no caminho da oração, eu vejo o agir de Deus, o trabalhar de Deus, a gente sabe disso, irmão. Seja qual for a situação que você está vivendo nesta noite, o Espírito Santo está dizendo, tenha o comportamento de perseverar na oração, porque a oração tem resposta, tem um Deus no céu que ouve a nossa oração, que responde, que traz a resposta. Eu termino, quando ele diz, olha, abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Precisamos de aprender ou não, irmão? Porque quando alguém nos persegue, a gente já vai para o Facebook. Estou perseguido. Eu não sei, irmão, todo lugar que eu entro, me perseguem. Tem gente que já até tem doença de perseguição. Às vezes não tem ninguém perseguindo ele, está vendo passo, está vendo vulto, e acha que está sendo perseguido. Mas ele diz, se isso acontecer na sua vida, começa a abençoar. Parece que eu entendo o Senhor dizendo assim, sabe esse demônio que está usando essa pessoa para te perseguir? Quando você abençoar, vai cair por terra. Vai cair por terra.
vai cair por terra. Irmãos, levanta a sua mão. Diga: Senhor, usa as minhas mãos para abençoar. Eu não fui chamado para ficar amaldiçoando seu ninguém. Está me perseguindo, mas eu estou abençoando. Está falando mal, mas eu estou abençoando. Ramai decanta lamanaia. É as tuas mãos, são mãos santas, sem ira, sem contenda. Você pode orar em todo lugar, porque você tem a autoridade de Deus sobre a tua vida. E ainda que persegue, ainda que a gente faça algo que nos entristeça, mas a gente começa a apresentar e a abençoar. E Deus muda histórias, irmão. Deus muda a história, aleluia, glória a Deus. E quando alguém se alegrar, alegrai-vos com os que se alegram. Irmão, alguém veio te contar uma bênção, Deus fez algo tremendo na vida daquela pessoa, alegre com ele, diga: irmão, glória a Deus, você comprou um carro, meu irmão. Eu lembro de você andando de a pé, numa luta terrível. Não diga: só pode estar roubando, fazendo coisa errada. Não, meu irmão, se alegre. Se alegre. Glorifica ao Senhor. Eu tenho sempre pedido: Senhor, me ajuda a alegrar com aqueles que são abençoados. Que não haja inveja no meu coração. E a gente começa a olhar para dentro da gente, e a gente começa a ver, irmão, se a gente alegrar de verdade, a gente vai fazer a vontade de Deus. O irmão está prosperando, glória a Deus. Eu achei importante que a gente orando, fazendo uma visita esses dias aí, e alguém disse: pastor, eu estou tão feliz. Falou para a pastora Miriam e eu perto escutando. Estou tão feliz. E aí a pastora disse assim: que bom, irmão. Ele disse: sabe por quê? Porque Deus está prosperando a nossa igreja. Eu estou vendo tantos irmãos abrindo comércio. Eu estou vendo tanto carro novo na porta da igreja. Eu estou vendo Deus abrindo as portas. Eu estou muito feliz, pastora. E aí eu olhei para aquele irmão e disse: ô Senhor, que esse coração desse irmão permaneça nas nossas vidas, de alegrar. Fiquei alegre, irmão, Torminho voltou. Então, irmão, a gente fica alegre. Alegrar com os que se alegram. Aquele que estava lá no mundo, aquele filho que dava trabalho para a mãe, veio para a igreja, irmão, a mãe está feliz, orou tanto, jejuou, alegre com ela, diz: irmã, glória a Deus, eu vou orar para o seu filho firmar, e ele vai estar no altar pregando a palavra de Deus. Não é a gente falar: será que vai consertar mesmo? Não, se alegre. E quando alguém está chorando, irmão, parece que tem gente que se alegra com a desgraça alheia. Quando alguém está sendo derrotado, passando uma luta, uma prova, parece que tem gente que tem prazer de contar a miséria do outro. E a palavra do Senhor diz: chore com ele. Se a gente não puder fazer nada, a gente pode pelo menos derramar umas lágrimas junto. E dizer: irmão, eu estou contigo. E quando a gente chora porque a gente vê alguém que está sofrendo, irmãos, a gente vai agradar aquele que nos chamou. Que esse seja o meu e o seu comportamento no ano de 2025. Que Deus nos dê esse coração. E Ele disse: sede unânimes entre vós. Que essas coisas aconteçam. E cada um deseje que viver esse tipo de vida e de comportamento. Que isso não seja surpresa entre vós, mas isso que seja algo tão maravilhoso na vida de cada um de vós. Unânimes em fazer isso, em tomar essa atitude. Vamos nos colocar em pé. E ele diz: não ambicioneis coisas altas, porque o que o Senhor sabia, irmãos, que quando nós estamos, ele diz: praticai a hospitalidade, né? Recebei com alegria, fazei algo com alegria. Eu anotei de caneta aqui, porque às vezes eu vou lendo, estudando. Eu pus: o homem forte em Cristo é capaz de amar, de sofrer, de suportar e de sair vitorioso, mesmo nas adversidades. Ele disse: não fica ambicionando. Tem gente, irmão, que sofre demais porque fica só ambicionando. Não que ele está dizendo assim: ó, você não pode desejar uma casa boa, um carro zero, um salário melhor. Não é isso.
Mas é aquela ambição, quanto mais tem, mais quer. Quanto mais tem, mais quer. E só quer coisa alta, que não dá conta. E ele termina dizendo, acomodai-vos às humildes, não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, e quando depender de vocês, tenham paz com todos. Esta é a palavra desta noite para o nosso coração. E aí ele termina dizendo, a vingança pertence a mim. Assim diz o Senhor. E ele finaliza dizendo algo que é fácil? Não é fácil, não. Mas eu te pergunto, irmão, se o Senhor manda a gente fazer isso, é porque não é impossível. Não vos vingueis a vós mesmos, amado. Coloca o último aí para mim. 20. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe um prato de veneno. É isso? Dá-lhe um prato de comida, de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque você fazendo isso, irmão, tem coisa gloriosa sobre a sua vida, sobre a tua cabeça. É como um fogo, é como brasa viva, é como algo que apaga todo o mal. E o nome do Senhor é glorificado.